nós vamos entrar no tema 7 da nossa série Extraordinário. Quantos aqui têm acompanhado desde o primeiro dia? Quantos aqui acompanharam as 6 primeiras ministrações? Glória a Deus. Hoje então nós vamos entrar no tema 7 e o tema de hoje é o acesso. Diga, o acesso. Nós temos falado, queridos, a vida extraordinária é a vida que você está destinado a viver. Deus não preparou para você uma vida comum, mas Deus preparou, Deus te chamou para viver o extraordinário. Nas 6 primeiras ministrações nós trouxemos um fundamento, o que é o extraordinário. Nas 6 primeiras ministrações você entendeu o que é a graça de Deus. Você entendeu como que Deus te chamou para viver neste mundo. Agora nessas 6 próximas ministrações, sua mente vai entrar no novo nível e você vai não apenas entender, mas você vai viver e você vai praticar. Amém? Então olha para o teu irmão e fala, se prepare, meu irmão. Efésios 3, capítulo 3, verso 10. Através de vocês cristãos que reúnem em igrejas, esse extraordinário plano de Deus está sendo conhecido e falado até entre os anjos. Este é o texto que nós lemos em todos os inícios da nossa ministração. O que é o extraordinário? A definição para essa palavra extraordinária, aquilo que vai além do usual, excepcional, que excede a medida comum. Qual que é o contrário disso? Comum, normal, usual. Então nós entendemos, queridos, durante toda esta fundamentação, que Deus não nos chamou para viver uma vida comum, uma vida normal, mas Deus nos chamou para viver uma vida extraordinária. É isso que Deus tem para mim e para você. O chamado de Deus é que você possa desfrutar de todas estas verdades. Talvez você pergunte, apóstolo, quem tem direito? Qualquer pessoa. Ah, isso depende de uma posição social? Não, depende da posição do coração. Você pode ser um advogado, você pode ser um engenheiro, uma dona de casa, uma secretária, um funcionário público. Todos nós temos o direito de viver esta vida extraordinária, porque esta vida extraordinária não é apenas um desejo do coração de Deus, mas a Bíblia diz que Deus se agrada quando nós vivemos esta vida extraordinária. Algo que nós precisamos entender, e Pedro nos mostra de uma forma muito clara, nós não podemos agradar a Deus pela nossa capacidade comum, mas quando nós vamos lá para 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz assim, temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. E tudo isso nos foi dado pelo próprio poder ou pela própria graça. Ou poderíamos traduzir esse texto dizendo, temos tudo o que precisamos para viver uma vida extraordinária. Tudo isso foi nos dado pela graça de Deus. Então entenda, queridos, uma das coisas que nós mais frisamos durante essas ministrações, durante a fundamentação, é sobre a graça de Deus. Lembra quando nós falamos sobre o homem da ilha? Lembra? Aquele homem que ele estava tentando sobreviver naquela ilha, e de repente vem um viajante dos séculos, e ele veio para trazer um rifle, e aquele rifle ele trouxe com uma intenção, que ele avisasse o navio que viria, mas não só isso, mas que ele também pudesse matar qualquer animal, qualquer urso que o ameaçava, e que ele pudesse ter uma qualidade de vida melhor. Então nós entendemos que a graça de Deus, a graça não apenas perdoa os nossos pecados, a graça de Deus não apenas nos salva da morte eterna, a graça de Deus não apenas garante a nossa entrada no céu, mas a graça de Deus faz com que eu viva nesta terra uma vida que agrada a Deus. A graça de Deus me capacita a receber a natureza de Deus. A graça de Deus me capacita a viver uma vida de santidade. A graça de Deus me capacita a trazer o céu para a terra. A oração do Pai Nosso, que seja feita na terra assim como é no céu. Lá no céu, queridos, não tem doença.
Lá no céu não tem problemas financeiros. Lá no céu não tem brigas. Então nós precisamos entender, queridos, que a graça de Deus nos ajuda a viver nessa terra. Esta vida que nos capacita a ter o poder de Deus e que pessoas sejam transformadas através do poder de Deus. Porém, a grande pergunta que eu quero fazer: onde nós nos desconectamos? O porquê a igreja não está vivendo esta plenitude da graça? Por que a igreja não tem desfrutado desta verdade? É poderoso e tremendo quando nós ensinamos sobre o que é a graça. Quando nós ensinamos que viver neste mundo não precisa ser aquela vida cheia de dificuldades e de problemas, porque eu tenho a graça. E a graça me capacita a passar por circunstâncias sem retroceder. Mas a pergunta é: por que muitos crentes estão vivendo como pessoas naturais? Por que muitos crentes têm vivido como pessoas comuns? Por que muitos crentes não têm tido vitória na sua vida? Por que muitos crentes têm vivido a vida aqui na terra como vivia a sua vida no mundo antes? Onde foi que a igreja se desconectou? E é exatamente sobre isso, queridos, que nós vamos começar a falar a partir de hoje. E eu creio, queridos, que você vai entender isso. Você que talvez não tem vivido na sua vida a evidência da graça e do poder de Deus, você vai entender esta verdade. E essa verdade vai transformar a sua vida. A resposta para esta pergunta: onde nos desconectamos? Ou por que não estamos vivendo a abundância da graça? O apóstolo Paulo, ele responde aqui no capítulo 5 de Romanos, os 2 primeiros versículos. E ele diz: temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem também temos acesso. Diga acesso. Diga mais forte: acesso. Temos acesso pela fé a esta graça. Acesso pela fé a esta graça. O apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui que nós temos acesso a esta graça que nós ensinamos durante todas essas ministrações. Nós só temos acesso a essa graça pela fé. Eu quero que esta verdade abra a sua mente para que você entenda esta verdade de Deus. Quando nós olhamos para o original dessa palavra acesso, acesso significa permissão ou acesso. Então vamos dar alguns exemplos. Imagine uma pessoa, ela deseja entrar no celular de uma outra pessoa. Porém, ela não tem a senha. E pelo fato dela não ter a senha, ela não tem o acesso. Então ela olha para o celular, mas ela não consegue entrar naquilo que tem dentro do celular. Muitas pessoas sabem o que é a graça, entendeu o que é a graça, entendeu tudo aquilo que nós trouxemos como fundamentação sobre a graça, mas não consegue acessar a graça porque não tem a senha, não tem acesso. Imagine você chega aqui e de repente você fala assim: apóstolo, eu preciso entrar lá no almoxarifado da igreja. Só que o almoxarifado está trancado. E aí você olha, vai lá na porta, tenta abrir e não abre. Isso significa que você não tem acesso. Mas de repente você procura o Hamilton, ou procura a secretaria, fala: me dá a chave lá da almoxarifado. E eles te entregam a chave, você vai, abre, e agora você tem o acesso. Então nós precisamos começar a entender, queridos, que a graça de Deus, ela é acessada pela fé. Vou dar um outro exemplo. Imagine que aqui na igreja, nós temos um poço de água, e por algum motivo esse poço seca. Por algum motivo acaba a água. Mas todos nós sabemos que lá no final da Avenida 3, existe
uma grande caixa d'água com milhões e milhões de litros de água. E de lá sai uma tubulação que passa aqui na porta da igreja e distribui água para outros lugares. E de repente eu olho aqui dentro, nós estamos sem água. O que eu preciso fazer? Eu vou na prefeitura, peço autorização para que a prefeitura me dê acesso a essa água. E a prefeitura então me autoriza, eu compro tubos, canos de PVC, eu ligo a rede da igreja à rede das águas da prefeitura. A partir de agora, a igreja vai passar a ter acesso a esses milhões de litros de água que passa na porta da igreja. Por quê? Eu peguei os tubos de PVC, eu liguei nesta rede de água e conectei, e agora eu tenho acesso a milhões e milhões de águas. Eu quero que você entenda, queridos, o que é fé. Quando nós olhamos para esta palavra fé, como que eu posso acessar a graça? Eu acesso a graça através da fé. Porém, eu preciso entender também que a fé, se eu fosse trazer de uma forma simples, a fé é a tubulação que me liga a essa graça. Então, quando eu tenho esses canos e eu acesso a água que passa aqui na porta, isso é fé. Então nós precisamos entender esta verdade, queridos, porque esta verdade tem o poder de mudar as nossas vidas. A fé é a tubulação da graça. Diga a fé, diga mais forte, a fé é a tubulação da graça. Diga mais forte, a fé é a tubulação da graça. E é por isso que Paulo, ele fala aqui em Romanos 5, obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Apóstolo, por que muitos não conseguem acessar a abundância da graça? Porque não acessou através da fé. Porque nós só teremos acesso a toda esta graça que nós falamos através da fé. Somente através da fé. Nós temos acesso pela tubulação da fé a toda a água da graça que precisamos. Deixa eu falar de novo. Nós temos acesso pela tubulação da fé a toda graça, abundância de graça que Deus liberou para nós. Então, quando eu entendo essa verdade, queridos, eu começo a viver esta abundância. Eu começo a desfrutar de toda a graça de Deus. Mas tudo isso só existe um meio, pela fé. Não existe outro meio. Se você me perguntar, apóstolo, qual que é o único elemento que eu preciso para viver toda a graça de Deus? A fé. Mais nada. E você agora vai começar a ser impactado, porque eu quero que a sua mente comece a viver e entender esta verdade. A fé, queridos, é o fator determinante para nós partilharmos ou não da graça, para nós acessarmos ou não a graça de Deus. E é por isso que o autor de Hebreus, aqui no capítulo 11, verso 6, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, queridos, nós precisamos entender que eu preciso da graça de Deus. Mas para ter acesso a essa graça, eu preciso da fé. É impossível agradar a Deus pelos nossos próprios esforços. É impossível agradar a Deus pelo homem natural. Eu só consigo fazer isso através da graça de Deus. Quando eu começo a viver esta verdade, e é exatamente isso que Pedro diz, tudo o que precisamos na vida para agradar a Deus, nos foi dado pelo próprio poder de Deus. Foi nos dado pela graça. Apóstolo, eu consigo agradar a Deus pelos meus esforços naturais? Não.
Mas quando eu começo a acessar a graça de Deus e começo a viver a vida de santidade pela graça, começo a viver a vida de vitória pela graça, começo a me tornar um homem extraordinário pela graça de Deus, assim eu consigo agradar a Deus, mas eu só consigo através da fé. A graça nos dá o poder para agradarmos a Deus. Então eu quero que você entenda esta verdade. Se eu não tenho fé, eu não tenho acesso à graça. Eu não tenho acesso a esta habilidade de agradar a Deus. Eu não vou viver o extraordinário, queridos. Esta é a 7ª ministração. Você precisa sair daqui consciente. Eu preciso, eu posso e eu vou viver uma vida extraordinária. Se eu sei que isso agrada a Deus, então eu quero. Mas eu preciso compreender que eu só vou viver esta vida se eu tiver fé e acessar a graça de Deus através da fé. Senão eu vou ficar tentando agradar a Deus pelos meus esforços naturais e vai ser pesado. Você já viu aquele crente que fala assim, ó, eu estou cansado? Já viu o crente cansado que pede férias para Deus? Ó Deus, ó, estou cansado, vou tirar o ano sabático, está muito difícil. É porque são pessoas que estão tentando fazer alguma coisa para Deus através da sua força humana. São pessoas que estão tentando agradar a Deus pelas suas forças humanas. Meu irmão, entenda, você não consegue. Agora, quando eu tenho acesso à graça de Deus, a graça de Deus me fortalece, que eu começo a agradar a Deus e não é peso. De vez em quando eu me deparo com pastores dizendo, olha, ministério pastoral é peso, né? Irmãos, eu tenho 33 anos de ministério. Eu nunca achei o ministério pastoral como peso. Porque eu não faço na força do meu braço. Mas quando eu acesso a graça me capacita a viver essa vida cristã. Talvez, meu irmão, você esteja desanimado de GND, de discipulado, e de vir na igreja, de estar nos cultos. Não, a igreja é muita coisa, meu irmão, para de levar as coisas na força do braço. Começa, meu irmão, a depender mais de Deus. Começa pela fé, a acessar a graça de Deus, que você vai ver que você vai servir a Deus com alegria. Não vai ser peso, é igual eu preguei sobre santidade. Tem pessoas que falam assim, nossa, a pregação sobre santidade é terrível. Meu irmão, se você tentar ser santo através da sua força, vai ser peso. Mas se você entender que a graça te capacita a viver a vida de santidade, santidade não é problema, santidade não é peso, santidade é alegria. Eu me alegro quando eu vivo uma vida separada, porque a graça de Deus me capacitou para isso. Olha para o meu irmão e fala, você está entendendo, meu irmão? Meu irmão, entenda isso. Sem fé, você não pode agradar a Deus. Diga, sem fé. Diga mais forte, sem fé, eu não posso agradar a Deus. Por que ainda estamos vivendo uma vida derrotada? Por que ainda como cristãos estamos vivendo uma vida de derrota? Por que nós não estamos vivendo como a igreja primitiva? Porque a Bíblia diz que a igreja primitiva, quando eles chegavam em alguns lugares, eles alvoroçavam os lugares que eles passavam. Porque ainda nós não estamos vivendo esta verdade, queridos. Porque ainda não estamos vivendo a vida de fé que Deus deseja de mim e de você. A versão ampliada diz aqui, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar e ser satisfatório a Ele. Sem fé é impossível agradar e ser satisfatório a Ele. Sem fé não há tubulação para nos ligar à graça de Deus. O acesso à graça é pela fé. Eu quero que você comece a entender algumas verdades. A primeira verdade que você precisa entender é que tudo o que é necessário nesta vida está contida na palavra de Deus. Vou repetir. Tudo que eu preciso, tudo que eu necessito nessa vida está contida na palavra de Deus. Agora eu vou te mostrar isso. 2 Pedro capítulo 1, 3 e 4. Pelo divino poder, que poder é esse? Graça.
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Que vida? A vida extraordinária. E a piedade, pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina. Isso quer dizer, queridos, que tudo que eu preciso para viver a vida extraordinária, tudo que eu preciso para viver esta vida além do usual, além do comum, tudo isso é encontrado aonde? Nas preciosas promessas da palavra de Deus. Tudo que é necessário para viver a vida de piedade está resumido em uma só palavra: graça. Nós precisamos entender melhor a graça de Deus. Então isso quer dizer, queridos, que a graça de Deus está contida na onde? Na palavra de Deus. A graça de Deus está contida na palavra de Deus e as suas grandes promessas. Eu preciso entender que a graça de Deus está contida na palavra de Deus e através dela eu recebo o quê? As preciosas promessas de Deus sobre a minha vida. E aí eu me torno participantes da natureza de Deus. Olha o que nós lemos aqui em Atos 14:3. Entretanto, demoraram ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho da palavra, da sua graça. Então nós vemos, queridos, que tudo o que eu e você precisamos para viver esta vida, necessitamos para viver, está na palavra de Deus. Tudo. Atos 20:32 diz: agora pois, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Tudo que nós pregamos aí durante todo esse tempo, a graça que nos capacita a viver a vida de santidade, a graça que nos faz viver a natureza de Deus, a graça que nos faz andar como Cristo, tudo isso está na palavra de Deus. E eu preciso que você comece a viver essa verdade. Hebreus 1:3 diz: Jesus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. Todo o poder de Deus está na sua palavra. Aí talvez, Loidinha, você se pergunta: por que muitas pessoas não vêm na escola? Porque na escola se estuda o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, na palavra de Deus está contido o poder de Deus e toda a graça de Deus. Então se eu for aquela pessoa amante da palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, eu vou viver uma vida de vitória. Mas o diabo, sabendo disso, o diabo tem tentado afastar a igreja da palavra de Deus. Sabe o que a igreja mais gosta? De palavras de motivação, de palavras de incentivo, de palavras que te jogam para cima. Todo mundo, aleluia, glória a Deus. Mas quando começa a ministrar a palavra de Deus, tem gente que fala: apóstolo, essa pregação está muito chata. A única coisa que tem o poder de nos libertar, de nos levar a viver a graça de Deus, queridos, é a palavra. Então eu preciso ser amante da palavra de Deus. Queridos, sabe o que eu desejo, Cidinha? Eu desejo que chegue um momento que vocês comecem a ligar para nós e falem assim: apóstolo, nós precisamos começar a fazer a escola em outro lugar, porque não cabe. São tantas pessoas que estão vindo todos os domingos às 8:30 da manhã, que não cabe. Por quê? É uma igreja apaixonada pela palavra de Deus, porque ela sabe que toda a graça de Deus está contida na sua palavra. Todo o poder de Deus está contido na sua palavra. E se eu vivo a palavra de Deus, eu vivo o poder de Deus. Queridos, nós precisamos começar a entender essas verdades. Eu preciso começar a entender que todo o poder de Deus está na sua palavra. Hoje nós vemos, queridos, tantos livros evangélicos, cristãos, estão indo muito mais para o lado do coach, da própria mente humana, e se afastando da palavra de Deus. Isso tem sido uma estratégia maligna. A única coisa que tem poder de curar o homem, de restaurar o homem, de salvar o homem, de libertar o homem, de prosperar o homem, é a palavra de Deus. Mas o diabo sabe disso, e o diabo quer que a igreja se afaste desta palavra. Porque eu terei acesso pela fé, a graça, mas a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus.
Então eu preciso começar a viver essas realidades espirituais, para que eu me torne uma pessoa cheia de Deus, cheia de poder. Queridos, eu quero que você agora comece a abrir a sua mente. Não adianta você ficar lá, não, olha, pensamento positivo, meu irmão, isso não leva ninguém a lugar algum. Eu preciso viver a graça de Deus. Mas para acessar a graça, eu acesso pela fé. Mas para ter fé, a palavra de Deus é o que gera fé, para que eu acesse a graça de Deus. Olha para o teu irmão e fala, você está entendendo, meu irmão? Olha para o irmão do outro lado e fala, você está entendendo? Irmãos, entenda uma coisa. A graça não é nos dada porque nós somos bonzinhos. A graça não é nos dada porque nós amamos a Deus. A graça não é nos dada porque somos sinceros. A graça não nos é dada porque nós trabalhamos duro nos ministérios. A graça não é nos dada porque nós temos o desejo de agradar a Deus. A graça não é nos dada porque nós andamos com as pessoas certas. A graça de Deus não é nos dada através de nada disso. Toda graça está contida na palavra de Deus. Toda a graça está contida na palavra de Deus. E a palavra de Deus deve ser crida. Diga, crida. Você consegue entender isso? Toda a graça está na palavra de Deus, mas nós precisamos crer nessa palavra. Entenda uma coisa, você pode ler a Bíblia 10 páginas por dia, mas se você não crer, a sua vida não muda. Deixa eu falar para o pessoal do lado de cá. Você pode ler a Bíblia toda, mas se você não crer naquilo que você lê, a sua vida não vai mudar. Nós precisamos começar a entender essas verdades. Hebreus, capítulo 4, verso 2. Por certamente o Evangelho foi pregado a nós, assim como a eles quem? Aos filhos de Israel. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. E por quê? Porque não foi misturada com fé por aqueles que a ouviram. Você entendeu essa verdade? A palavra, o Evangelho foi pregado a todos, assim como foi pregado ao povo de Israel. Mas a palavra que ouviram, eles não lhe aproveitou para nada, porque esta palavra não foi misturada com fé. Então tem gente que lê a Bíblia como lê um jornal, como lê um gibi, como lê uma revista. Se a palavra de Deus não for misturada com fé, ela não vai ter proveito na sua vida e não vai poder transformar a sua vida. Basicamente, se eu fosse traduzir esse texto, seria mais ou menos assim: todas as bênçãos dos céus vieram para a porta da frente de Israel, mas eles não receberam nada, porque não misturaram com fé. Eles não acessaram o fluxo da graça, o fluxo do céu, pela tubulação da fé. Eles ouviram, mas eles não acessaram pela fé. Olha aqui para mim. Sabe por que muitas vezes nós não estamos vivendo esta abundante graça? Porque a gente vem na igreja e a gente gosta. Nossa, apóstolo, que tema legal, né? Extraordinário. Nossa, tem sido tremendo. Meu irmão, eu quero saber se o tremendo tem transformado a sua vida, ou você só treme. Porque se essa palavra, queridos, não transformar a sua vida, você não misturou esta palavra com fé, e a sua vida não vai mudar. Não adianta você culpar a igreja, culpar Deus, culpar o pastor, culpar fulano. Não, porque eu estou naquela igreja há 30 anos e nada mudou, meu irmão. Quem tem que mudar é você. Quem tem que ser transformado é você. Então aqui, quando nós olhamos para esta palavra, o escritor aqui, ele está comparando Israel comigo e com você. Todas as bênçãos da nova aliança, elas estão liberadas a nós, todas as bênçãos. Mas a graça só pode ser acessada através da tubulação da fé. Eu só vou acessar o fluxo do céu
Eu só vou ter acesso àquilo que passa na minha porta se eu acessar pela graça, pela fé, a graça de Deus. Então eu quero que você comece a viver esta verdade, queridos. Eu quero que você comece a entender que muitos crentes estão na igreja há tanto tempo, mas nada tem mudado a sua vida. Eu vou te provar esta verdade. Olha só, eu quero falar um pouquinho sobre salvação, alguns aspectos da graça. João 3,16, o texto mais conhecido por todos. O que diz? Porque Deus amou, vamos lá, porque Deus de tal, para o quê? Para o quê? Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Todo aquele que crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi o plano de Deus? Deus, quando olha para o mundo, o maior desejo de Deus é salvar a humanidade. O maior desejo de Deus é salvar todos. E é por isso que Deus envia Jesus como resgate para todo mundo. Deus não enviou Jesus só para mim e para você, não. Deus enviou Jesus para todos. Para todos. E a Bíblia diz, queridos, quando você vai lá para 2 Pedro 3,9, você vai ver aqui qual é a vontade de Deus. Deus é paciente porque Ele quer que todos se afastem do pecado e nenhum se perca. Sabe qual que é o desejo de Deus? Que ninguém vá para o inferno, que ninguém se perca, que ninguém perca a salvação, que ninguém possa ir para o inferno. Esse é o desejo. Mas eu te pergunto, é isso que tem acontecido? A verdade é essa. Quando nós olhamos, queridos, Mateus capítulo 7, 13 e 14, nós vamos ver o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas quando nós olhamos para esta verdade, a verdade é que a maior parte vai para o inferno. Olha o que diz aqui Mateus 7. Passem pela porta estreita, porque o portão para o inferno é largo, e a estrada que leva até ele é fácil. E há muitos que viajam nela. Mas o portão para a vida estreita é a estrada que leva para o céu, e que leva a vida estreita, e a estrada que leva a ela é difícil, e há poucos que a encontram. Então primeiro Jesus está falando sobre um caminho largo, e que muitos vão entrar, que vão para o inferno. Mas ele está falando também de um caminho estreito, que são poucos que vão entrar. Aí eu te pergunto, apóstolo, se o desejo de Deus é que todos vão para o céu, por que Jesus está falando que o caminho que vai para o inferno é largo? E a maior parte vai para o inferno? Porque eles não creram. Porque eles não creram. Queridos, eu quero que isso possa despertar você para entender as verdades dentro da igreja também. Por que na igreja muitos desfrutam das verdades da graça de Deus e muitos não? Porque aqueles que desfrutam da graça de Deus, da verdade da graça, são aqueles que creem. Mas na igreja também tem um monte de gente que não crê. Tem um monte de gente que senta e fala assim, mas não é assim. Meu irmão, você precisa urgentemente ir para a escola bíblica. Urgentemente ir para a escola. Porque se a palavra de Deus não te choca a ponto de ser transformado, isso quer dizer que você não crê. Você vem na igreja, você ouve a palavra, mas a sua vida, ela não é transformada. Desejo de Deus é que todos se salvem, mas a grande verdade é que muitos vão para o inferno. E o segredo aqui é fé. Diga fé. Diga mais forte, fé. Eu quero que você comece a entender essas verdades, queridos, para que a sua vida de fato possa mudar. Todo o esforço de Deus. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus veio, morreu, para que ninguém se perca. Mas infelizmente, pela falta de fé, a maioria
vai acabar no inferno. Porque esse evangelho, ele é liberado para todo aquele que crê. Vocês estão sendo batizados hoje porque vocês creram. E o batismo agora vai ser o quê? A confirmação daquilo que vocês creem. Porque se não crer, meu irmão, vocês só vão entrar numa piscina e vai sair molhado. Se a fé de vocês não transforma a vida de vocês, eu garanto que a água não vai mudar a vida de vocês. Tem gente que fala assim, olha, quando eu sou batizado, todo o meu pecado fica na água. Coitado do Hamilton que tem que entrar na água depois para esvaziar a piscina. Imagina, vai pegar o pecado de todo mundo. Meu irmão, isso não é a verdade. A verdade é que eu creio, e porque eu creio, a minha vida é transformada, e agora eu sou batizado. Eu preciso entender sobre a graça de Deus, sobre essa verdade espiritual. Romanos 3:28 diz, concluímos que o homem é justificado para Deus apenas pela... O homem é justificado para Deus apenas pela fé. Romanos 10:14, como as pessoas podem ter fé no Senhor e pedir a Ele para salvá-los, se nunca ouviram sobre Ele? As pessoas, queridos, precisam ouvir a palavra da sua graça para serem salvos. Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé vem pelo... E ouvir o quê? Existem dois tipos de ouvir. Ou você ouve com o coração, ou você ouve com a sua mente, de uma forma natural. Então, queridos, eu quero que você entenda isso. Jesus, ele disse várias vezes, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Todo mundo tem ouvido. Dá uma olhadinha, põe a mão na orelha e fala assim, será que eu tenho ouvido mesmo? Todo mundo tem ouvido. Mas tem gente que ouve com o coração. E quando ouve com o coração é transformado. E tem pessoas que ouvem de uma forma natural. A palavra entra por aqui e sai aqui. Nada acontece. Então Jesus, quando ele está falando aqui, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus está falando sobre ouvir com o coração. É aquele que ouve a palavra e ele é transformado pelo poder da palavra de Deus. Porque todos têm ouvidos, porém nem todos ouvem da forma certa. Lucas 8:15 diz, as que caíram em boa terra são aquelas que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Interessante, queridos, que aqui Lucas está dizendo que o nosso coração ele precisa ser nobre. Quando eu ouço com o coração, eu tenho fome, eu tenho sede. É algo que eu quero que a palavra de Deus entre em mim e me transforme. Então quando a semente cai num coração nobre, e uma pessoa sedenta, apaixonada por Deus, essa pessoa é transformada. Mas quando a palavra de Deus cai num homem que só entra por aqui e sai aqui, não faz nada. Por mais que a palavra de Deus é poderosa, tem poder para transformar a sua vida. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que a espada de dois gumes, ela penetra. Sabe o que é essa palavra penetrar? É a palavra que atravessa e alcança o lugar desejado. Alcança o coração do homem. A palavra de Deus tem poder de alcançar o coração do homem. Quando o homem tem sede, quando o homem tem fome de Deus, quando o homem tem um coração nobre, a palavra de Deus entra e a palavra de Deus transforma. E este homem agora ele começa a viver a graça, a abundante graça, porque a palavra de Deus teve o poder de mudar a sua vida. Romanos 10:10 diz, com o coração se crê para a justiça. Irmãos, entenda uma coisa, a fé, ela tem evidência. A chave é colocar a palavra de Deus na onde? Nos nossos corações. Porque existem pessoas que não creem, porque essas pessoas, elas ouvem a mensagem, a palavra com o coração natural. Elas não ouvem
com o coração, elas ouvem de uma forma natural. A fé crê puramente no que Deus vai fazer. Preste atenção. A fé, quando eu falo de fé como tubulação para a graça, para acessarmos a graça, a fé crê puramente que Deus fará o que diz. Preste atenção. A fé, a pessoa crê puramente que Deus vai fazer aquilo que Ele diz. E essa pessoa, quando ela crê, ela produz o quê? Palavras de concordância. E ela produz também ações de obediência. Diga, palavras de concordância. Diga mais forte, palavras de concordância e ações de obediência. Uma fé que não muda a pessoa não adianta nada. É igual a pessoa falar assim, ó, apóstolo, vamos pegar o exemplo da tubulação que passa aqui. Eu estou ligado à tubulação da graça. Aí você está lá e abre a torneira, não sai água nenhuma. Isso quer dizer que você não está ligado à tubulação da graça. Isso quer dizer que a fé que você tem, talvez, é que a palavra não caiu no coração. Porque quando eu tenho fé, eu creio. E esta palavra, então, ela muda as evidências da fé. Ela muda a minha forma de falar e ela muda as minhas ações. E eu vou dar 2 exemplos aqui para a gente terminar com esses 2 exemplos. Primeira coisa que eu preciso começar a entender. Quando eu falo sobre palavras de concordância, diga palavras de concordância. Diga mais forte, palavras de concordância. Romanos 10:6 diz, a justiça decorrente da fé, assim diz. Diga, assim diz. A fé, queridos, tem uma linguagem. Diga, linguagem. Diga mais forte, linguagem. 2 Coríntios 4:13 diz, eu falei porque eu criei. Primeira coisa, a fé, ela muda a minha forma de falar. Primeiro eu creio, depois eu falo. Não adianta você falar assim, apóstolo, olha, eu vou falar bastante para ver se eu creio. Não, primeiro eu creio e depois eu falo. Agora, eu preciso falar aquilo que eu creio. O crer vem primeiro do falar. Então, queridos, a fé, ela fala, a fé tem uma linguagem, a fé genuína, ela age de acordo com aquilo que você crê. Quando nós olhamos, queridos, Jesus fala aqui, Mateus capítulo 12, verso 34, a boca fala do que o coração está cheio. Quando você vai para o salmista ali, Salmo 116:10, eu criei, por isso que eu falei. Então, quando eu creio, queridos, eu começo a falar aquilo que eu creio. Já viu aquelas pessoas que falam assim, escapou. Não é que escapou não, meu irmão, é porque você não crê mesmo. Não é porque escapou, é porque teu coração está assim. A boca fala o que o coração está cheio. E principalmente, queridos, é quando você fala diante de pressão. Quando você fala diante de circunstâncias ruins, prova o que está dentro de você. Apóstolo, como que eu vou saber se eu tenho esta tubulação da fé? Quando acontece coisas ruins, o que você tem falado? Quando acontece coisas tristes, pressão na sua vida, qual é a sua declaração? Porque é fácil, querido, ser crente e falar coisas boas no ambiente da igreja. É fácil falar coisas boas quando tudo está indo bem, quando a vida está uma maravilha. Quando a despensa está cheia, quando o saldo bancário está gordo, quando não tem problema dentro de casa. Aí é fácil ser crente. Mas a fé é quando você fala, o que você fala diante de situações ruins. Vamos pegar um exemplo bíblico para isso. Jesus, ele passa o dia inteiro pregando para os seus discípulos. Jesus então estava ensinando para eles as parábolas do reino. Mas chega um determinado momento que Jesus fala assim, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Porque nós temos algo para fazer lá. E a Bíblia diz que eles entraram no barco e Jesus foi fazer o quê? Foi dormir. Só
que aqueles homens eram experientes, eram pescadores experientes. Levanta uma tempestade terrível. E aquela tempestade, eles sabiam que eles podiam morrer. Preste atenção. Eles sabiam que eles podiam morrer. E quando eles veem aquela tempestade imensa, a ponto que eles podiam morrer, a Bíblia diz que eles correm lá para acordar Jesus. Eles correm lá e chamam Jesus. Olha o que Marcos capítulo 4, verso 38 diz. Freneticamente acordaram Jesus gritando: Mestre, você não se importa que vamos nos afogar? Aquele grito deles, queridos, era o que estava no coração deles. Eles gritaram em desespero, porque era o que estava no coração deles. E a Bíblia diz que naquele momento, então, eles foram acordar Jesus. Agora, preste atenção. O que Jesus havia falado para eles antes? Vamos passar para o outro lado. Ou será que Jesus falou, vamos até o meio do lago e vamos afundar? Foi isso que ele falou? Ele falou, vamos passar do outro lado. Irmãos, olha aqui para mim. Precisa desenhar? Precisa desenhar? Porque tem crentes que simplesmente dizem, Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou fazer. Sendo que a palavra de Deus já diz, sendo que Deus já falou, sendo que Deus já escreveu a teu respeito, sendo que tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, Deus já falou para você. As promessas, tudo aquilo que Ele deseja de você, Deus já te disse. Ele não precisa falar mais nada. A única coisa é fazer. A única coisa é fazer o que Deus já te disse. Nós precisamos entender essas verdades. Às vezes, queridos, nós estamos simplesmente olhando e falando, Deus, o Senhor não falou comigo, sendo que Deus já falou. Mas a Bíblia diz que eles foram lá, eles correram e começaram a dizer, Jesus, nós vamos morrer. Jesus levanta, aquieta-te vento. E Jesus olha para eles. Como a fé de vocês é pequena. Como que vocês não têm fé? Apóstolo, como que Jesus sabia que eles não tinham fé? Pela resposta, pela reação, pela atitude deles. Jesus passou o dia ensinando as verdades do reino. Mas quando chegou o momento deles provarem que eles criam, que eles tinham a tubulação da fé, eles simplesmente apavoraram. Quando o médico te dá uma notícia ruim, você tem fé do milagre? Ou você simplesmente começa a falar, agora eu vou morrer, agora acabou. Quando vem uma crise dentro de casa, o que você faz, meu irmão? Você grita, assim como os discípulos fizeram. Ou você é aquele que fala, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. A Bíblia diz que os discípulos, na verdade, eles não tiveram a graça suficiente para atravessar do outro lado. Olha aqui para mim. A graça me capacita a viver na terra a vida de Jesus. Mas aqueles discípulos não tiveram graça suficiente para atravessar para o outro lado. Eu quero que você comece a pensar sobre isso. Porque é no momento de pressão que nós provamos o que está aqui dentro. É no dia mau. É diante das batalhas. É diante dos medos. Aqui a gente vê ou vai operar aquilo que Deus diz, ou vai operar simplesmente o que o coração do homem está dizendo. Primeira coisa, a fé, ela é demonstrada através do quê? De palavras, de concordância. Já viu aquele crente, meu irmão, está caindo tempestade, ele está falando, eu creio. Vento está batendo, derrubando tudo, ele está dizendo, eu creio. Está tudo acontecendo, ele fala, eu creio. Queridos, entenda essa verdade. Deus quer gerar essa fé em nós.
A fé mesmo quando tudo está dando errado. Eu creio que Deus vai mudar a minha sorte. Eu creio. Segundo, ações de obediência correspondente à fé. Olha o que o Tiago fala aqui no capítulo 2, verso 18. Vocês não podem me mostrar as suas obras sem a sua fé. E eu não posso lhes mostrar a minha fé sem as minhas obras. Olha o que Tiago está falando aqui. Irmãos, entenda. Tiago está dizendo que a fé, ela tem uma confissão verdadeira daquilo que crê, mas primeiro crê e depois fala. Mas a fé também tem ações que eu preciso ter. Se eu estou ligado à tubulação da graça pela fé, a minha torneira vai ter que sair água. Vai ter que sair água, eu creio. Na minha torneira vai ter que sair água. Eu preciso começar a entender essa verdade. Eu preciso entender que quando Deus fala, a palavra do seu poder, tudo que eu necessito está nela. Tudo que eu preciso para prosperar, para ter saúde, para ter um lar restaurado, para viver uma vida na terra, está na palavra do seu poder. E se esta é a verdade que eu vou viver. Tiago continua aqui no capítulo 2, 14. Meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé, se as suas ações não provam isso? A fé pode te salvar. Alguém dirá, uma pessoa tem fé e outra tem ações. A minha resposta é, mostra-me como alguém pode ter fé sem ações, e eu vou mostrar a minha fé pelas minhas ações. Vocês acreditam que há apenas um Deus? Bom, os demônios acreditam e eles tremem de medo. Seus tolos. Vocês querem que eu mostre que a fé sem ações é inútil? Como seu ancestral Abraão, ele foi justificado com Deus pelas suas ações. E quando ele ofereceu o seu filho Isaque no altar, vocês veem a fé e as ações deles trabalharam juntos. A fé dele foi aperfeiçoada, diga aperfeiçoada pelas suas ações. Vem então que é pelas nossas ações que somos feitos justos diante de Deus, e não apenas pela nossa fé. Então, como um corpo sem o espírito está morto, também a fé sem ações está morta. Tiago aqui ele começa a relatar um pouco a história de Abraão. Abraão tinha 75 anos, quando Deus faz uma promessa: vou te dar um filho. Vou te dar um filho e você será pai de uma grande nação. 75 anos ele recebeu a palavra, mas ele não acreditou. Ele não acreditou. Senhor, já sou velho. A minha esposa é velha. E além disso, a minha esposa também, ela é estéril. Preste atenção. Enquanto Abraão, ele não creu, nada aconteceu. Nada aconteceu. Quando Abraão completou 90 anos, e Deus liberando a palavra, a Bíblia diz que Abraão creu. Preste atenção. 75 anos, recebeu uma promessa, não creu, não aconteceu nada. 90 anos, ele recebe a promessa e ele crê. Deus muda o nome dele para Abraão. E Deus fala, você será pai de uma grande nação. Imagina os amigos de Abraão. O velhinho agora está demente. Porque o cara não tem nenhum filho. A sua mulher é estéril. E ele agora está falando que ele é pai de multidões, de uma grande multidão. Demência. Mas a Bíblia diz que ele creu e ele começou a falar. Olha aqui para mim. Primeiro ele quê? E aí ele começou a... E
conforme ele creu e conforme ele começou a falar, a Bíblia diz que ele se tornou, veio o filho e ele se tornou agora pai de uma grande nação. Eu quero que você entenda isso, queridos, porque é isso que está acontecendo com muitas pessoas. Primeiro Abraão, ele creu. E depois ele se tornou o que ele falou. Mas a parte do crer vem primeiro. Primeiro ele crê, depois ele se torna. Agora preste atenção em Romanos aqui. Romanos capítulo 7, verso 17. Romanos capítulo 4, começando do verso 17. Queridos, eu não vou ler devido ao nosso tempo. Mas eu quero que você leia, anote aí, de 17 até o 21. Então aqui está falando tudo sobre Abraão, que Abraão então, ele foi chamado e depois se tornou pai. Abraão, ele creu, ele decidiu viver baseado não naquilo que ele via, mas naquilo que ele cria, baseado naquilo que a palavra de Deus disse. Pronto. Então Abraão agora ele creu, e quando ele creu, ele se tornou exatamente aquilo que ele falou. Mas eu falei que a fé muda o nosso falar, porque nós cremos. Mas muda também as nossas ações. Queridos, preste atenção. Eu gostaria de ter tempo para falar isso, mas eu não tenho. Primeira coisa, veio a fé. E ele começou a falar, mas depois veio os atos. Então, quando ele começou a fazer isso, chega um determinado momento que Deus fala assim, depois que ele esperou 25 anos para ter seu filho, Isaac, Deus fala assim para Abraão, eu quero o teu filho, você vai sacrificar o teu filho. Irmãos, vamos ser sinceros. Abraão, ele podia chegar para Deus e falar assim, Deus, esperei 25 anos, esse é o filho da promessa. Senhor, o Senhor falou que através dele viria uma grande descendência. Como que ele vai morrer agora? Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez? Queridos, quantas vezes Deus pede alguma coisa para mim, para você, a gente tenta clarear a mente de Deus, porque parece que Deus não entendeu. A gente tenta fazer Deus entender, porque parece que Deus não está compreendendo que é mais fácil eu dar minha vida do que a vida do meu próprio filho. Mas Deus não pediu Abraão, Deus pediu o filho. Agora, irmãos, olha as ações. Gênesis 22, 3. Cedo, na manhã seguinte, Abraão cortou madeira para o sacrifício, carregou o seu jumento, pegou Isaac, começou a ir para o lugar sobre o qual Deus lhe falou. Quando ele fez isso? Quando ele fez isso? Quando ele fez isso? Deus chega para ele e fala assim, eu quero teu filho. O filho que você demorou 25 anos para receber. A Bíblia fala que Abraão, quando recebe esta palavra, cedo, na manhã seguinte. Como que alguém pode ser tão rápido para fazer algo que lhe custava tanto? Como que alguém pode ser tão rápido para fazer algo que lhe custou tanto? Queridos, a Bíblia diz que cedo pela manhã, logo pela manhã, ele simplesmente obedeceu. Porque a fé, queridos, muda o nosso falar. Mas a fé também muda as nossas ações. Muda as nossas ações. E a Bíblia diz então que Abraão, cedo pela manhã, Abraão simplesmente ele sai para fazer o que Deus lhe pede. Queridos, talvez essa rapidez está aqui no capítulo 22 de Gênesis 4, 5. Também não vou ler. Mas aqui, versículo 4 e 5, a Bíblia fala que eles andaram 3 dias. E quando Abraão, então, ele avista o monte, ele olha para os seus servos e fala assim, fica aqui, porque eu e meu filho, nós vamos lá adorar a Deus e nós voltaremos. Nós voltaremos. Meu irmão, quem falou para Abraão, que Isaac iria voltar? Porque Deus falou, eu quero teu filho. Mas a Bíblia diz que Abraão, então, ele não precisava provar nada para ninguém, porque esse homem era um homem de fé. Passou um tempo ali, onde ele teve luta sim, mas era um homem de fé. A Bíblia diz que Abraão, ele olha para o servo, e ele fala aquilo que estava no coração dele. Ele simplesmente estava dizendo, olha, o Deus que deu meu filho,
O Deus que deu meu filho é o Deus que pode ressuscitá-lo, mesmo que ele esteja morto. Quando você olha um pouquinho mais, quando você olha lá para Hebreus, capítulo 11, verso 17 e 19, a Bíblia diz aqui que Isaac, mesmo se Isaac morresse naquele sacrifício, Abraão cria que Deus poderia trazê-lo à vida. Sabe por que ele foi tão rápido? Porque ele conhecia Deus. Ele sabia das promessas de Deus. Porque ele não estava falando palavras vazias, não. Ele estava falando aquilo que ele cria. Ele estava falando o que estava no seu coração. Ele não estava falando palavras jogadas ao vento, mas ele estava falando aquilo que movia a sua vida. Aquilo que movia a sua vida. Entenda algo. Ministério de Louvor, por favor. Vem aqui à frente. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda. Depois Tiago 2, 22 e 24. Você pode ler na sua casa. Mas a Bíblia diz que tudo isso ele fez pela fé. Entenda, quero dar um último exemplo. Sabe o que é fé? Fé é quando eu falo assim: eu vou para a França. Se eu creio que eu vou para a França, o que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer: comprar passagens. Depois que eu compro a passagem, o que eu preciso fazer? Entrar no avião. E depois que você entra no avião, o que você faz? Pode dormir, meu irmão, você vai descer na França. Agora tem gente que fala assim: entra no avião, será que nós vamos para a França? E se ele for para os Estados Unidos? Como que eu sei que ele vai para a França? Porque eu confio no piloto. Eu confio no piloto. Agora tem gente que confia no piloto e não confia no piloto da vida chamado Deus. Confia no piloto do avião, mas não confia no piloto da vida, que é o nosso próprio Deus. Queridos, eu preciso começar a entender isso. Ações de fé. Eu falo, mas eu também tenho ações. Eu compro o bilhete, eu entro no avião, eu deito ali, eu durmo, eu acordo na França, porque eu creio. Eu quero que você saia daqui, meu irmão, entendendo isso. Eu sei, meu irmão, quando eu falo sobre a tubulação da graça, sobre a tubulação da fé que nos liga à graça, o que nós buscamos não é a tubulação, o que nós buscamos é a água da graça, que pode transformar as nossas vidas, mas eu preciso entender que ninguém pode acessar a graça se não for pela fé. Eu preciso entender que eu preciso crer. Jesus, ele gasta 3 anos e meio do seu ministério, trabalhando com seus discípulos, para que eles crescem. Para que eles cresce. E eu quero que você saia daqui hoje confiante nesta verdade. Eu creio, eu falo, eu tenho ações, eu acesso a graça, tudo que eu necessito pela fé. Próximo domingo a apóstola vai continuar esta palavra, mas eu quero que a tua vida comece a ter ações de fé. Como que eu vou viver o extraordinário? Como que eu vou viver o extraordinário além do normal, do comum, pela fé? Fica de pé no seu lugar. E eu quero, meu irmão, nessas 6 próximas mensagens, nós vamos ativar a sua fé para que você comece a viver o extraordinário. Feche teus olhos e comece a falar com Deus. Comece a falar: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, eu creio. Comece a falar com Deus agora, meu irmão. Eu não sei o que precisa mudar na sua vida, eu não sei o que precisa acontecer, eu não sei como que você está, mas eu sei que Deus hoje quer mudar a tua história. Começa a orar, começa a falar com Deus agora. Começa a buscar o Senhor, começa a colocar a sua vida diante do Senhor. Pai, nós temos ouvido esta palavra. Senhor, nós temos entendido esta verdade espiritual. Senhor, nós entendemos hoje que a graça que tem o poder de mudar a minha vida, que faz com que eu viva na terra como Jesus, que faz com que eu viva uma vida de santidade, que eu tenha a natureza de Cristo, eu só posso acessá-la pela fé. Ensina-nos, Pai, a viver esta fé verdadeira, crer no coração, não apenas ouvir, mas que a palavra penetre no coração, para que eu viva as verdades espirituais. Toca-nos, Pai, nesta manhã. Tu sabes como cada um entrou aqui.
Tu sabes como está a vida de cada um. Deus, toca-os nesta manhã. Começa a falar com Deus agora, meu irmão. Começa a falar com Deus. Deus não te trouxe aqui por acaso. Eu não tenho tempo para isso, mas eu gostaria muito de chamar muitas pessoas aqui à frente, porque o Espírito Santo me mostra muitas pessoas aqui que têm vivido uma vida longe das promessas de Deus, porque não têm desfrutado das verdades espirituais, não têm acessado a graça pela fé. Mas eu quero orar por você aí do seu lugar mesmo. Coloca a mão no seu coração. Senhor, toca-os agora. Senhor, enche-os com teu poder agora. Senhor, renove-os agora. Senhor, que nesta manhã os teus filhos sejam cheios dessa graça, que eles possam viver a vida de fé, que eles possam desfrutar desta verdade. Enche-os com teu poder agora. Eu quero declarar a vitória de Deus sobre a tua vida. Eu te abençoo, meu irmão, para que este poder de Deus transforme a sua vida, mas que a partir de hoje você mude a sua confissão. A partir de hoje você tenha ações de fé, que a partir de hoje você viva o extraordinário. Diga: Pai, eu quero viver o extraordinário. Aplauda bem forte o Senhor. Glória a Deus.